Bom, um outro ponto muito bacana aqui, pessoal, muito interessante, é que o Banco Central de Singapura, ele começará um projeto piloto em DeFi liderado pelo JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo, se não for o maior do mundo, a DBS, que é um banco privado, e a MarketNode, que é uma startup em blockchain. Então, o Banco Central de Singapura ele está começando a, a esse piloto, principalmente tokenizando dívida dos títulos públicos. E isso será tokenizado por uma blockchain, né, em DeFi, e está sendo liderado pelo JP Morgan. Olha lá. Ainda falando sobre o JP Morgan, lembrando, tá? Quem ainda não sabe, muitas empresas gigantes de criptomoedas saíram de Singapura, tá? A Binance saiu de Singapura, até por uma questão de incentivos, enfim. Então a Binance ela está saindo de Singapura. A Bybit, que é uma plataforma de derivativo de criptomoedas, também está saindo de Singapura e está indo para Dubai, assim como a Binance. A Crypto.com está saindo de Singapura e indo para Dubai. E também um fundo hedge, que é a Three Arrows Capital, também está indo para Dubai. Bom, ainda falando sobre JP Morgan, olha que legal isso. Um banco francês, que é a BNP Paribas, ou Paribas, não sei como fala isso em francês, está se juntando à Onyx, que é a blockchain da JP Morgan. Para quem não sabe, a JP Morgan ela tem uma blockchain privada, que ela faz a própria validação e ela escolhe quem entra, autoriza quem entra e quem não entra na blockchain dela, onde essa blockchain ela tokeniza títulos públicos dos Estados Unidos para emprestar para outros bancos por um curto período, tá? Um curto dia somente, um curto prazo, e aí a pessoa empresta, pega o dinheiro líquido e ali ela não mexe no balanço dela, não precisa mexer no balanço, ela faz tudo isso via blockchain por alguns períodos, via contrato inteligente, validado pela JP Morgan. Então, ela pega da JP Morgan, ela pode entrar na blockchain da JP Morgan, pode pegar emprestado, né, e tokenizar essas dívidas de título público dos Estados Unidos, e não precisa mexer no balanço dela, empresta isso por alguns dias, pega o dinheiro líquido fiduciário e valida isso através de contrato inteligente. Olha que legal, JP Morgan fazendo isso, tá? O JP Morgan, né? O CEO da JP Morgan, o Diamond, sempre abominou o Bitcoin e ainda abomina de uma certa forma, apesar de já ter aberto alguns fundos de investimentos para alguns investidores, meia dúzia de fundos de investimento, né, da Grayscale, enfim, para os investidores. Mas antes ele abominava a criptomoeda e, se eu não me engano, ele disse que demitiria qualquer funcionário dele que investisse em criptomoeda, em Bitcoin. E agora ele está abrindo fundo, né, para os investidores em criptomoedas, em Bitcoin. Ele está liderando projetos com o Banco Central de Singapura, fez a própria blockchain privada, bem interessante. E, por último, falando ainda de JP Morgan, um dos principais executivos da JP Morgan, de inovação, o chefe de inovação deles, disse que os bancos devem se concentrar em sistemas de pagamentos. Eles acreditam que o futuro será dos bancos será em sistemas de pagamentos. Pensando nisso, a JP Morgan eles compraram 49% de uma startup que tem sede em Atenas. E tem mais de 20 investimentos em fintechs, né, em techs de financeiras. Incluindo, pessoal, eles têm 75% de participação em um projeto, né, que chama Volkswagen Payments, que é voltado para a indústria automotiva, em pagamento na indústria automotiva. Então veja lá, JP Morgan está concentrada e diz que o futuro são sistemas de pagamentos. Sistema de pagamento, blockchain, descentralizado, criptomoedas. Então, olha só, né? Binance lança um fundo de 500 milhões para impulsionar a adoção de Web3. A Binance ela já tem um braço que chama Binance Labs, que é um braço de investimento para investimento em projetos. Então, se não me engano, eles já investem na OneInt, já tem algumas empresas. Eles investem na OneInt, a Labs.
Audios, Axie Infinity, Dun, Analytics, Elrond, então Optimism, Sandbox, Step, então ele já investe em alguns projetos, mas ela lançou esse fundo para Web3, então DAOs, em fomentar cada vez mais o mercado de Web3. 500 milhões de dólares, pessoal, 500 milhões de dólares. Então a gente já falou do fundo, do, do fundo, que é a BH Digital, que foi 1 bilhão. A gente já falou de 500 milhões, né, agora da Binance, e o maior de todos, o maior fundo de todos em criptomoedas, que é da A16Z, que é da Andreessen Horowitz. Lança o maior fundo de investimento do mundo, 4,5 bilhões de dólares. 4,5 bilhões de dólares. Eles lançaram agora esse fundo de investimento somente para criptomoedas, tá? Cara, eles vão investir em DeFi, game, infraestrutura, DAOs, NFTs, moedas de privacidade, mídia social, social media descentralizada, cara, muitas e muitas áreas. A16Z. Olha o portfólio deles. Eu entrei no site deles aqui para puxar quais empresas eles já investem no mercado cripto. Eles já investem na Celo, as que eu conheço aqui, né? Na Avalanche, Celo. Eles investem na DYDX. Cara, eles investem numa caralhada de coisa aqui. A Nair, Phantom, Sky Mavis, que é da Axie Infinity, Yield Guild, Solana, Uniswap. Então, eles já investem em vários projetos. Olha que legal. 4,5 bilhões, tá? Totalizando 7,6 bilhões, se não me engano. 7,6 bilhões, 7,6 bilhões, ó. No fundo total agora 7,6 bilhões somente para cripto, tá? E aí, pessoal, olha que interessante. Para quem ainda não viu, para finalizar aqui e antes de ir para o perfil de investimento, para quem ainda não viu, existe uma série no Apple TV chamada We Crashed, que é do ex-CEO, né, do WeWork, ex-fundador e ex-CEO da WeWork, que chama Adam Neumann. Então, como que foi a ascensão não foi queda, porque a empresa não faliu, mas a empresa valia 47 bilhões pré-IPO e agora ela vale, sei lá, 9 ou 8 bilhões, alguma coisa assim. E o ex-CEO da WeWork, ele fundou uma empresa chamada Flow Carbon, onde ele vende, é esse carinha aqui, ó, ele vende crédito de carbono para empresas e ele registra isso na blockchain, publicamente. E quem fez o investimento nessa empresa, levantou mais de 70 milhões para crédito de carbono, esse carinha aqui, né? A A16Z, tá? Este fundo de investimento, tá? Pessoal, então assim, totalizando tudo que eu falei, as criptomoedas, os bons projetos, Bitcoin, Ethereum, cara, Avalanche, Smart Contracts, Solana deu uma escorregada aí nesses últimos dias, né? Eu tô revendo minhas posições em Solana, mas eu tenho muito pouco também em Solana. Não estão perdendo seus fundamentos, pelo contrário, eles estão cada vez mais fortes. Hash rate do Bitcoin aumentando, reserva de Bitcoin nas exchanges caindo. Nós estamos passando por um período atribulado, mas muito devido ao mercado macro, mercado de investimento global. Não é muito mais focado em cripto. E é bom que a gente expurga esses projetos que são ruins, né? Que a própria Luna, que ninguém sabia, mas saiu, né? Então a gente começou a tomar mais cuidado agora com determinados projetos. Mas os fundamentos ainda estão muito consolidados, tá? Por último, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês aqui é perfis de investimentos que eu estou considerando neste mercado em baixa para longo prazo. Então, se você tem algum desses perfis, se atente, não é nenhum tipo de recomendação de investimento, tá? Eu não estou recomendando absolutamente nada, eu estou mostrando como eu investiria caso eu fosse um perfil agressivo, moderado e conservador. Se eu fosse o perfil agressivo, eu teria metade da minha carteira em criptomoedas,
eu teria em altcoin, 25%, e DeFi, tá? Eu estaria investido em DeFi e estaria investido em altcoin. 10% da minha carteira estaria em caixa, 20% rodando Bitcoin e 20% rodando Ethereum, tá? Então, maior agressividade em altcoin, não essas altcoin lixo, tá? Do Dogecoin, shitcoin. Não tô falando de shitcoin, tô falando de altcoins. Cara, num top 20 ali, Nirvana, algumas coisas que a gente tem que tem bons fundamentos, que você estudou, que você viu o propósito, e eu fiz um vídeo sobre isso. Cliquem no card aqui, que eu fiz um vídeo como analisar os melhores protocolos, comunidade, desenvolvedores, quem fundou, para que serve, white paper, como é a comunidade, se a comunidade é engajada, quantos seguidores tem em Twitter, em Telegram, quem são os fundadores por trás. Então, se ela é auditada. Então, tem vários pontos para vocês analisarem em projetos que eu coloquei no meu vídeo aqui de melhores plataformas DeFi antes de fazer qualquer investimento, tá? E em DeFi, cara, você entrar em projetos DeFi, você rentabilizar essas altcoins, você pode rentabilizar isso em DeFi. Então você tem um pouco em altcoin rodando e um pouco em DeFi. Rentabilizando isso a renda passiva, né? Em projetos como a BIF, a Aave, a Compound, a Uniswap, a Balancer, a OneInt. Então, existem alguns protocolos que você consegue botar em DeFi aqui. Se você tem um perfil mais moderado, que eu sou esse perfil um pouco mais moderado, tá? Eu não sou tanto agressivo e não tanto conservador, eu sou mais moderado com um pezinho no agressivo, tá? Mas sou mais moderado, né? Sei lá, 80 moderado e 20% agressivo. Mas a maior parte é mais moderado. Eu tenho ali 35% em Bitcoin, 35% em Ethereum, 70%. 10% em altcoin, essas maiores, Solana, Avalanche, Polkadot, Cardano. Então essas daqui, 10% da minha carteira. 10% em caixa, que é extremamente importante deixar caixa. 10% em DeFi, rentabilizando os meus ativos em renda passiva e ganhando taxas e juros. Tá? E se você é um cara mais conservador, Flávio, cara, eu não tenho medo disso daí, preciso do meu dinheiro daqui a pouco, não sei o que. Tá bom. Bitcoin, metade da sua carteira em Bitcoin. Tá? 20% em Ethereum. 20% em caixa. Caiu o mercado, tem uma boa oportunidade? Tem caixa ali, cash, dinheiro, dólar, pronto, disponível para você comprar mais Bitcoin, mais Ethereum, sempre balanceando esses percentuais. 5% em DeFi, 5% em altcoins. E quando eu falo em altcoins e DeFi, em projetos mais consolidados. Até mesmo rentabilizando os seus Ethereums e Bitcoins em DeFi, ganhando taxas de juros. Tá?